Saudações de glórias, boa noite. Turma tricolor, pela 11ª rodada do Brasileirão, Fluminense bateu o Internacional por 2-0 lá no Beira-Rio, tá certo? A gente vai falar dos melhores momentos do primeiro tempo, do segundo tempo, do que aconteceu o jogo antes do Mundial de Clubes, tá bom? Então não sai daí não, pessoal. Essas informações que eu vou lhe dar são importantíssimas logo depois da vinheta. Não sai daí, tá ok? Muito que bem, turma tricolor. Pela 11ª rodada, Fluminense enfrentou no Beira-Rio o Internacional e ganhou no placar de 2-0, tá bom? A gente vai aqui analisar o primeiro tempo, o segundo tempo e como atuou o Fluminense, como se comportou alguns jogadores antes do Mundial de Clubes, tá bom? Então vamos lá. Turma, é o seguinte, olha, no começo do jogo, foi um jogo estudado, né, como fosse tabuleiro de damas, lá e cá, ambas equipes estavam estudando a melhor forma de sair para o jogo, tá certo? Agora, logo no começo do jogo, as equipes estavam um pouco meio, né, naquela transição de passe no meio campo, tanto Nacional, tanto Fluminense, ainda com medo de sair para a jogada. Se o Fluminense começando a sair mais pela direita com o Arias, com mais pela esquerda com o Senna. Então, aos 14 minutos, toma, Samuel Xavier entra na transição do meio, em que ele, na assistência de bola, ele encontra o Serna dentro da área do Internacional, mete essa bola excelente para o Serna entra entre os dois zagueiros e o goleiro, e ele toca na saída do goleiro fazendo 1-0 Fluminense, tá certo? 1-0 ali, foi uma jogada excelente pela movimentação do Samuel Xavier, que sai do meio, aliás, sai da lateral, entra no meio e faz esse belo passe para o Kevin Serra, tá ok? Bom, com isso o jogo começa a ter muitos movimentos, né, de articulações, tanto do Internacional quanto do Fluminense, mas essas jogadas não se concretizavam em gol. Até que o Inter começa a avançar mais, é uma jogada muito perigosa pelo lado direito do Inter, quase o gol do Inter, mas não aconteceu, tá certo? Então, uma observação aqui é que o tripé do Fluminense era articulado pelo Thiago Santos, a primeira vez lá, o Renato colocou ele como volante, Martinelli e Nonato. Nós sabemos que o meio-campo do Fluminense não é esse, né? Com o Thiago Santos jogando mais como volante, mas também é como se fosse um quinto zagueiro, né? Se comportando como um jogador mais de defesa, mas que saía pouco para nessa transição mais para o ataque, né? Resguardando a nossa defesa, ok? Bom, percebemos também, que eu percebi também durante a partida, foi a troca de passes, né? Envolvendo mais o time do Internacional, a gente chegando com mais posse de bolas em relação ao time do Internacional. A gente estava com mais porcentagem de bola do que o Inter, sempre avançando as linhas e ocasionando algumas situações de gol. Bom, então termina o primeiro tempo, 1-0 Fluminense, ok? Vai para o segundo tempo, Renato não muda, né? O que eu percebi no Fluminense no segundo tempo, que o nosso setor defensivo ele estava saindo bem nas suas jogadas de defesa para o meio campo. O Fluminense estava tocando muito bem a bola nessa movimentação, onde tinha Thiago Silva com um bom passe de bola para o meio, né? O Nonato sempre recebendo essas bolas, ou o Martinelli, ou o Thiago Santos, mas sempre tocando bem para essa triangulação e essa movimentação. Então, teve uma jogada, turma, que o Nonato recebe uma bola na diagonal e bate no gol, mas o goleiro do Internacional defende. Ok? Nada aconteceu. Então, aos 16 minutos, turma,
na jogada aérea do Inter, quase gol do Wesley de cabeça. Então, nós tínhamos que ficar atentos a essas jogadas aéreas do Inter, que são muito perigosas. Então, aos 16 minutos, quase gol de empate do Inter com o Wesley. Aos 18 minutos, o Inter começa a pressionar mais o Fluminense, ele faz algumas substituições, principalmente do lado esquerdo, onde ele pressiona muito, e também algumas jogadas pela direita. Notadamente, o Fluminense recuou. Se você é o time que está ganhando o jogo e recua, o time adversário ele vai para cima, né? E avançou e teve várias oportunidades de empatar o jogo. Tá certo? Bom, aos 27 minutos, turma, uma jogada perigosa pela direita do Inter, ele cruza a área do Fluminense e quase gol, viu? Tá certo? Uma observação que tem que ser feita aqui. Então, Fluminense no segundo tempo, alguns jogadores sentiram a partida, começaram a cansar, e por isso que o time do Internacional começou a crescer na partida, começou a pressionar e avançar suas linhas, deixando o Fluminense mais acuado, né? E com isso, essas jogadas eram muito perigosas do Inter, pressionando o Fluminense. O Fluminense fez algumas substituições, entrou Paulo Baia, né? Tá bom? Turma, você percebeu que se o Fluminense começasse a tomar essa recomposição de bola no meio, seria perigoso para o Inter. E foi isso que aconteceu aos 38 minutos, que Paulo Baia, ele recebe uma boa bola, né? E fora da grande área, ele arriscou o chute. Tem que chutar. Arriscou, bateu, não foi. Era defensável a bola, mas o goleiro do Internacional pegou, aceitou. E gol do Paulo Baia, o segundo gol do Paulo Baia pelo Fluminense. O Fluminense fazendo então 2-0. Né? Então, com isso, com esse placar de 2-0, o Fluminense passou na tabela de classificação. O Bahia, que ganhou o jogo no de São Paulo, e o Fluminense ficou na quinta posição ainda, que ele foi a 20 pontos. Se você percebeu, notadamente, vamos analisar de uma forma mais crítica. Palmeiras perdeu para o Cruzeiro. Um massacre do Flamengo diante do Fortaleza. 5-0 no Maracanã. Botafogo venceu o Santos. O Santos do Neymar. E o Fluminense precisava fazer a sua pontuação para não ficar para trás antes do Mundial. Foi isso que ele fez. Alavancou mais 3 pontos e subiu na tabela. Não é que subiu, ficou na quinta colocação, onde ele havia estado, né? Mas como o Bahia ganhou, ele estava passando o Fluminense estava em sexto. Com isso, o Fluminense retornou à quinta colocação. Ainda bem. Tá certo? Então, nossos olhos vão voltar para o Mundial agora, turma. Essa foi a última partida, tá certo? Do Brasileirão. E o Fluminense fez o seu dever de casa. Bela vitória diante do Internacional, que não é fácil jogar contra o Inter. Né? Fez o seu dever de casa em ganhar pelo menos uma partida fora de casa. É isso que o Fluminense precisava. A postura e a forma tática que o Renato fez, deu certo, tá certo? Agora é só a gente esperar o que vai acontecer no Mundial, tá bom? Turma Tricolor, não se esqueça, dê o like, compartilhe o vídeo, faça seu comentário, é importante, turma. E se inscreva no canal, tá bom? Isso vai fortalecer o canal do Professor Francisco Roberto, tá bom? Saudações tricolores, boa noite.